Por exemplo, para mim, o acordar todo dia precisa ter sentido. Não uma obrigação. E quando sentir cansado, eu descanso. Quando eu me sinto cansado, abatido, quantas vezes eu acordo pensando em desistir, em vender a minha empresa e fazer uma fusão? Eu sou um empreendedor brasileiro. Empreender é difícil, é doloroso, é cansativo, é injusto, é inglório. Não é fácil. E eu vou viver só basicamente de um altruísmo social, do impacto do mundo, não. Isso é um ponto de força, é um ponto de valor. Mas se minha empresa não der lucro, eu não consigo pagar folha em dia. Se minha empresa não der lucro, eu não consigo gerar satisfação para minha vida pessoal, para que eu possa viver pleno, fazendo música. Porque o encordoamento de uma guitarra custa caro, comprar microfones bons custa caro, e eu obtenho essas coisas que me dão prazer espiritual e do meu propósito, né? O lucro dos meus negócios. Né? Que é um conjunto de habilidades que eu desenvolvi ao longo dos últimos 16 anos da minha vida, quando eu resolvi empreender. Porém, aceitar minha missão como empresário e defender isso é uma virtude que deve ser alimentada diariamente. Como é esse caminho que você percorreu para se tornar um empresário de sucesso? Porque muitas pessoas querem empreender, agora está na moda, né? Sim. Não é? A gente vive de ciclos, digamos assim. E a moda da vez, né, é dizer, não, porque a gente tem que empreender, até porque as relações de trabalho estão mudando, não é verdade? Sim. A gente teve alterações nas leis trabalhistas. Agora, cada vez mais, o que a gente percebe é que essas leis tendem a... Como é que a gente diz? Cada vez mais A criarem proteger autonomia menos. nas relações e o Estado participar cada vez menos da intervenção entre o contratante e o contratado. Exatamente. Vamos colocar assim. E aí, assim, eu tenho uma coisa que eu gosto muito, que é uma revista que chama Você S.A. Sim. E eu acho que todo mundo tem que ser um Você S.A. Concordo. Você entendeu? Independentemente se você está empreendendo, se você está como um profissional liberal, se você é autônomo, ou se você está como CLT, ou dentro do serviço público, você tem que ser um Você S.A. Você tem que entender... A sua marca é você, e você que tem você que fazer tem- uma boa gestão da sua imagem, do seu E nome, do da seu sua reputação, trabalho. do seu trabalho. Perfeito. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa jornada da sua e do que você aprendeu nessa jornada que possa contribuir com as pessoas que desejam realizar esse caminho Excelente. de empreendedorismo. Eu vou voltar um pouquinho no que você colocou como adjetivo de empresário de sucesso. O sucesso é algo muito pontual, muito particular, tá? Porque algumas pessoas podem colocar sucesso por ser um empresário multibilionário. Às vezes vão considerar o sucesso por uma empresa estar há muitos anos no mesmo segmento. Então, sucesso para mim é ter reputação clara. Sucesso para mim é atuar no mesmo segmento que eu atuo, compreender as mudanças que o mercado passa, eu me adaptar e eu perceber que eu sou respeitado pelos meus concorrentes, que eu sou respeitado pelos meus clientes e que eu sou respeitado pelos meus colaboradores e o que eu recebo de lucro é justo pelo que eu faço. Isso é ter sucesso, independente do tamanho que eu esteja. Então, a primeira coisa que eu considero mais importante que o empreendedor precisa desenvolver é a capacidade dele compreender o seu valor interno. Porque sempre vai ter alguém melhor do que ele. Pode ser o concorrente, pode ser um outro empresário. Então, a gente tem que ter cuidado para não buscar o tempo todo fazer um desnivelamento. Não é espelhamento, é um desnivelamento com pessoas que estão em outro momento. E aceitar que é uma jornada solitária, dura, e que você tem que ter uma capacidade de aprender rápido e colocar em prática mais rápido ainda. Né?
Porque o mundo é muito competitivo, as relações estão cada vez mais voláteis. Líquidas, né? Como o pessoal diz. Líquidas. Então, se você não entender quais são suas habilidades internas e buscar pessoas que complementem aquilo que você não é bom, a tendência de não dar certo é muito grande. Então, o que é que eu faço como empresário? Eu busco entender o que eu sou bom. Eu sou bom na parte tática, na parte de estratégia e planejamento. E eu também sou um bom comunicador do meu serviço. Porém, em rotinas administrativas, eu não gosto. Eu não sou o cara dentro do escritório. Eu não sou o cara de fazer cheque e recheque operacional. Então, eu contrato pessoas que são boas nisso para executarem isso e manter a qualidade da empresa. Para que a gente tenha o máximo de assertividade e a melhor lucratividade. Porém, o lucro ele é resultado das entregas de cada setor. E entender que desenvolver o time é o maior desafio do empreendedor. Porque o time só vai aceitar o líder da empresa pelo exemplo. E exemplo é prática. Não venha com MBA, não venha com pós-doutorado, não venha com título se sua prática não está aplicada. Em empresa, o simples funciona. Se eu quero exigir do meu colaborador que ele seja pontual, eu tenho que ser pontual. Se eu quero exigir da minha equipe honestidade, eu tenho que demonstrar e ser honestidade. Se eu quero que meu time seja esforçado, eu preciso e devo agir de forma focada nesse resultado, na exatidão, custe o que custar. Então, o conjunto de valores internos que rege o empresário é o que vai fazer com que ele se conecte com o time que vai fazer essa entrega. E o empresário, o empreendedor precisa entender que ele vai ser lesado, ele vai ser roubado, ele vai ser enganado, ele vai se frustrar, mas ele vai ter que chorar e voltar a fazer o que deve ser feito. Simplesmente isso. Ter uma missão clara, ter um objetivo claro, ter propósito é importante vai ajudar você a retroalimentar aquilo que funciona em você. Mas ele tem que entender que a maioria das pessoas vão estar jogando contra ele. Você acha? Eu acredito que ao longo da jornada, algumas pessoas vão acreditar no seu sonho e vão ajudar você a crescer. Mas boa parte delas vão estar simplesmente estando ali. Porque precisam sobreviver, precisam de salário, né? Há provocações internas que você não consegue medir. Então, se você não tiver um time preparado e buscar essa semelhança, buscar esse relacionamento, essa confiança, tem indicadores claros para medir, qualquer abalo que sua empresa tiver, você vai ruir, você vai desistir. Entende? E principalmente entender que empresa não é você. Já diz, pessoa jurídica, não é CPF. Você está empresário. Entende? Se você não tiver a capacidade de entender que você precisa melhorar constantemente, se atualizar, buscar ser um especialista na área que você atua, buscar se diferenciar, buscar ser competitivo, você vai fazer da sua empresa o lugar que simplesmente você se tornou mais um funcionário dela. Entende? E é aí onde é que está o ponto-chave, reforçando o que você me falou. Se eu acredito nisso, acredito, porque a minha experiência até aqui me traz isso. Se não fosse assim, não haveriam vários casos de empresas de marido e mulher que terminam e a empresa acaba. Acabou o casamento, acabou a empresa. Um sócio que rouba o outro. Irmãos que constroem empresa que um rouba o outro, ou um briga com o outro, a empresa acaba. Entende? Isso é comum. Lógico que existem empresas que passam muito tempo no mercado, que não passam por essa jornada, mas o empreendedor ele precisa entender que ele precisa se blindar porque essas coisas acontecem. E quando acontecer, ele não vai poder parar a empresa para se reorganizar.
Ele não vai poder parar a empresa e ficar 3 meses numa terapia e a empresa funcionando. Ele vai ter que no outro dia levantar e trabalhar. Ele tem que fazer o que deve ser feito. Entende? Dá licença que eu vou fazer a terapia